Olá, dedicado aluno! Tudo bem com você? Eu sou o professor Leandro Guimil. O meu sinal é... Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED em Manaus. Hoje, iremos estudar e aprender mais sobre os mapas temáticos. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender? A nossa aula de hoje será muito importante para compreender como os mapas temáticos estão disponíveis para a sociedade brasileira, analisar exemplos de uso e tipos de mapas temáticos, entender como é o princípio de elaboração de um mapa temático, por exemplo. Muito bem, dedicado aluno, vamos falar mais um pouco sobre mapas. Na sua opinião, os mapas são todos iguais? Não, existem vários tipos diferentes de se representar um determinado espaço. Assim, temos os mapas temáticos, que costumam ser organizados em grupos. Eles podem ser históricos, físicos, econômicos, demográficos, políticos ou ambientais. Vamos começar a pensar sobre isso? Pensamento sobre os tipos de mapas. Praticamente, todas as características do espaço geográfico podem ser representadas em um mapa. No entanto, tais características não podem ser colocadas em uma única carta cartográfica, pois a compreensão do mapa ficaria confusa e comprometida. Diante disso, os cartógrafos criaram mapas que abordam temas específicos. São os mapas temáticos. No nosso primeiro contato com um mapa temático, mostraremos 4 mapas da mesma localização, porém com temas diferentes. A representação é da Baía de Guanabara, no município do Rio de Janeiro, estado do Rio, disponível no Atlas Escolar online do IBGE, para posteriores consultas. Mapas de temas diferentes da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, estado do Rio. Fonte Atlas Escolar online do IBGE. Essa primeira imagem é a da Baía de Guanabara, sem nenhuma informação, portanto, não é exatamente um mapa. No segundo momento, vamos observar um mapa das formações externas da superfície na região da Guanabara. No próximo momento, vemos a estrutura geológica do subsolo da região da Guanabara. E no último momento, iremos observar, na mesma Baía de Guanabara, as vias, estradas e pontes da região. Imaginou todas essas informações em um único mapa? Impossível de entender, certo? Portanto, agora você está começando a perceber a importância dos mapas temáticos para a sociedade. A partir de agora, iremos analisar cada grupo desses mapas. O nosso primeiro exemplo é uma imagem que retrata o primeiro mapa registrado na história de Portugal, do ano de 1561. O grupo de mapas no qual esse nosso exemplo está inserido é o dos mapas históricos. Acompanhe comigo. Mapas históricos. Imagem baseada no primeiro mapa de Portugal, em 1561. As principais características dos mapas históricos são mapas antigos, geralmente com uma aparência mais rústica, envelhecida. Alguns desses mapas antigos são muito imprecisos e, atualmente, são usados para descobrir como as pessoas em outros tempos concebiam seu espaço. Também são chamados de mapas históricos aqueles que foram produzidos no presente, mas que representam um acontecimento no passado. No próximo exemplo, é um mapa que retrata os limites das subbacias hidrográficas do nosso rio Amazonas, aqui no estado do Amazonas, é claro, elaborado em 2020. O grupo de mapas no qual nosso exemplo está inserido é o dos mapas físicos. Acompanhe comigo. Mapas físicos.
Limites das subbacias hidrográficas do Rio Amazonas, 2020. As principais características dos mapas físicos são mapas utilizados para representar o espaço físico de um determinado ambiente. Eles apresentam as informações como a localização dos rios, o relevo, a vegetação, a altitude, entre outros elementos naturais. Nosso próximo exemplo é um mapa que retrata a produção industrial no estado do Amazonas, no ano de 2017. O grupo de mapas no qual o nosso próximo exemplo está inserido é o dos mapas econômicos. Mapas econômicos, exemplos de indústrias no Amazonas, em 2017. As principais características dos mapas econômicos são aqueles mapas que representam as atividades produtivas e financeiras. Trazem informações e dados socioeconômicos como a pobreza, a fome, entre outros fatores. Podem ser ainda mapas que referenciam a distribuição das indústrias, como esse exemplo, da localização de matérias-primas e de determinados tipos de serviços. Calma! Temos mais exemplos. O nosso próximo exemplo é um mapa que retrata o número de habitantes no estado do Amazonas. O grupo de mapas no qual o nosso próximo exemplo está inserido é o dos mapas demográficos. Observe, mapas demográficos, habitantes do Amazonas, por município. Os dados são no ano de 2010. As principais características dos mapas demográficos são aqueles mapas que representam informações referentes a populações de um dado município, ou estado, ou país. Podem ser informados os números de habitantes, concentração de moradias, divisão de agrupamentos étnicos e concentração populacional, por exemplo. O nosso próximo exemplo é um mapa que destaca o limite dos municípios e do estado do Amazonas, elaborado em 2020. O grupo de mapas no qual nosso próximo exemplo está inserido é o dos mapas políticos. Com esse mapa, podemos localizar o nosso município aqui, Manaus. Mapas políticos administrativos, limite municipal do estado do Amazonas, elaborado em 2020. As principais características representam a distribuição dos territórios nacionais, com as fronteiras que delimitam os países e as divisas entre os estados e até municípios. Esses tipos de representação têm como objetivo explicar as fronteiras entre os países, estados e até municípios, enfatizando que os mesmos são criações humanas. No nosso próximo e último exemplo, é um mapa que destaca as unidades de conservações federais no estado do Amazonas, elaborado também em 2020. O grupo de mapas no qual o nosso próximo exemplo está inserido é o dos mapas ambientais. Mapas ambientais, unidades de conservações federais no estado do Amazonas, elaborado em 2020. As principais características dos mapas ambientais representam delimitações e classificações de áreas de interesse ambiental e áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, por exemplo. Podemos também representar impactos ambientais numa determinada região, área desmatada ou desertificação, por exemplo. Vamos agora observar com detalhes como os mapas temáticos são feitos. Vamos assistir a um pequeno vídeo que ilustra bem o princípio de como é organizado e produzido um mapa temático. Fique tranquilo, iremos repeti-lo 2 vezes. Normalmente, o sensor do aparelho em órbita na Terra enxerga ou azul, ou verde ou vermelho. Essas 3 bandas e cores diferentes, quando são sobrepostas, convertem a imagem de uma única cor para várias cores. Sim, as imagens coloridas que estamos acostumados a ver em fotos, por exemplo. Observou bem? Muita coisa nova, certo? Eu sei que você também gostou. Continue comigo, pois agora vamos exercitar os nossos conhecimentos. Fique atento e pause o vídeo, se necessário, para o seu melhor entendimento. Chegou a hora da atividade. Atividade 1.
Esse tipo de representação tem como objetivo explicar as fronteiras entre países, estados e até municípios. De qual tipo de mapas estamos falando? Temos a opção A, mapas históricos. Temos a opção B, mapas físicos. Temos a opção C, mapas econômicos. Temos a opção D, mapas políticos. Eu sei que você sabe. Alguns segundinhos para podermos elaborar o nosso pensamento. Vamos à resposta? Muito bem, letra D, mapas políticos. Exatamente. Vamos para a atividade 2. Complete as lacunas do texto com as seguintes palavras do quadro abaixo. No quadro temos a palavra mapa, confusa e a palavra espaço. Vamos ler o texto para a nossa melhor compreensão e encaixe das palavras. Não é possível colocar todas as características do espaço geográfico em um único espaço, pois sua compreensão ficaria espaço. Muito bem, com a nossa leitura, agora tenho certeza que você já é capaz de colocar as palavras no lugar certo. Vamos lá? Ler o texto agora, completando as palavras corretamente. Não é possível colocar todas as características do espaço geográfico em um único mapa, pois sua compreensão ficaria confusa. Vamos para a atividade 3. Esses tipos de mapas podem ser aqueles que referenciam a distribuição das indústrias e da localização de matérias-primas, por exemplo. Mas de qual tipo de mapa estamos falando? Vamos para as opções. Letra A, mapas históricos. Letra B, mapas físicos. Letra C, mapas econômicos. E letra D, mapas políticos. Tranquilo, eu sei que você é capaz. Alguns segundinhos para a elaboração do seu pensamento. Muito bem, vamos à resposta. Letra C, mapas econômicos. Parabéns se você acertou. Mas se você errou, agora tenho certeza que você já está certo. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a nossa hora da revisão. Hora da revisão. Hoje você aprendeu que não é possível colocar todas as características do espaço geográfico em um único mapa, pois sua compreensão ficaria confusa. Vimos também que há vários tipos diferentes de mapas que costumam ser organizados nos grupos históricos, físicos, econômicos, demográficos, políticos ou ambientais. Foi possível também entender que os satélites operam em 3 bandas e cores diferentes, a cor azul, a cor verde e a cor vermelha. Quando sobrepostas, produzem imagens coloridas. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Eu sei que você também gostou. A geografia é assim, ajuda-nos a reconhecer o espaço que, ao longo do tempo, está em constante transformação. Dedicado aluno, conto com você para o nosso próximo encontro. Até lá!